Eu gostaria de ler uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra no livro de Atos, o capítulo 19, versículo 23. Está escrito assim: naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a deusa Diana. Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo naquela viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis, a nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes, que nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, e de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Esta confusão surgiu após Paulo entrar na cidade de Éfeso e pregar a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é arrependimento e mostrar pela palavra que só Jesus é o único suficiente Salvador,
A Bíblia fala que debaixo dos céus em nenhum outro há salvação, dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. Quando estes homens de Éfeso era uma grande cidade do mundo antigo, que hoje é sitiada na Turquia, mas no mundo antigo foi uma grande metrópole, e aonde agregavam-se homens de diversas cidades, que vinham de diversos lugares para ali prestar homenagem àquela imagem que havia caído de Júpiter, que na verdade era uma imaginação e uma grande mentira, que dava lucro aos artífices e também aqueles que faziam nichos de Diana. E aquela imagem que era popularizada e conhecida em toda a Ásia e por todo o mundo. E a Bíblia descreve que aqueles homens efesianos, eles compravam símbolos, objetos e estátua, nichos de Diana, de prata e de ouro. E o comércio naquela cidade era grande, muita gente envolvida por aquelas artes mágicas, por aquele engano, por aquele objeto que segundo eles era um objeto santo. E assim aquele povo daquela cidade eram induzidos e levados àquele grande erro. Eles veneravam aquela estátua, eles adoravam aquele Deus que era obra do homem, imaginação dos seus pensamentos. Paulo descreve em Atos capítulo 17 que, havendo Deus feito de um só homem todas as gerações dos homens, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos dos homens, como que necessitando de alguma coisa. Então não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Paulo, depois de ter rodado por algumas cidades circunvizinhas, pregando a mensagem de Jesus, ele chegou até a cidade de Éfeso e se deparou diante daquele grande templo. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou o templo da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. E aquele templo era um espetáculo, atraía gentes de diversas línguas. Muita gente via de longe para ali pagar promessa, fazer homenagem, cultuar e adorar aquela estátua que, segundo eles, havia caído de Júpiter. E aquela mentira ia já para mais de anos. Mas quando a verdade veio à tona, aí os próprios que se beneficiavam daqueles nichos de Diana, que faziam uso de profissão e que ganhavam muito dinheiro, porque o comércio religioso dá muito dinheiro. Não é à toa que a Aparecida do Norte para, não é à toa que o Brasil para em 12 de outubro,
comemorando a aparição de uma santa, de uma imagem que, segundo pescadores, encontraram no rio no ano de 1717. Esta estátua, esta imagem de escultura, que é venerada pelo Brasil e por todo o mundo. E, segundo a história conta, estes homens receberam um grande milagre, aonde eles estavam pescando, e eles disseram que aquela imagem fez um milagre, e eles apanharam muitos peixes naquela pesca, e assim é conhecido como o primeiro milagre desta santa. Mas é mentira a audácia do diabo em querer imitar a Jesus Cristo em tudo. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: lança a rede do outro lado do mar. E eles apanharam muitos peixes. Mas antes da ordem de Jesus, eles não pegaram nem sequer um peixe. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas quando Jesus disse, baixo aquela palavra de Cristo, o apóstolo Pedro e os demais discípulos, que eram André, o seu irmão, Tiago e João, irmãos, estes futuros apóstolos, tiveram esta experiência de ver o poder de Jesus, até mesmo diante da natureza, até mesmo diante dos seus olhos. E com efeito se dá o poder de Cristo Jesus em operar, porque Jesus, ele é autêntico, ele tem o poder e a supremacia, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o controle de todas as coisas. Mas o que Jesus Cristo fez está relatado nos evangelhos. Mas o que aquela estátua, que aqueles pescadores contam, não tem nenhuma afirmativa concreta, senão apenas história. E a história, ela muitas vezes não é verdadeira, por mais que se pareça a verdade, por mais de ter contado uma ou dezenas ou milhares de vezes. Mas o que Jesus fez está escrito, para que creais que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Eles ficaram preocupados com aquele homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Ele bem conhecia da cultura dos gregos, ele bem conhecia da política de Roma, ele bem sabia da religião judaica, e tudo que ele aprendeu aos pés do maior doutor da lei, ele reputou por perca de Cristo, para adquirir o conhecimento de Jesus. E agora ele estava falando acerca da verdade, das coisas concernentes do reino de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cidade de Éfeso era uma cidade civilizada, era uma grande metrópole, e muita gente estava ali para cultuar aquela sujeição daquela imagem, que foi uma grande façanha naquele tempo, uma grande propagação da mentira, que se estendeu por vários anos. Mas quando Paulo chegou
após ter passado pela Macedônia, após ter intentado em espírito ir a Jerusalém, ele passou também em Éfeso. E ele pregou, mostrando pela palavra, mostrando pelas escrituras. A Bíblia diz: convertai-vos destas vaidades ao Deus vivo. O mundo adorava, a Ásia inteira adorava aquela estátua. Mas está escrito no livro do profeta Isaías que são ignorantes aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam a Deus que não pode salvar. O profeta Abacuque diz que a estátua, a imagem de escultura, o seu ensinamento é a mentira. Não tem espírito dentro dela, nenhum som sai da sua garganta, diz no livro de Salmos. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Nenhuma santa pode te representar ou te levar a Deus. Nenhum objeto que as religiões inventaram, por mais que eles dizem que são consagradas a Deus, mas não são de nenhum préstimo e de nenhuma valia, senão para enganar o homem, para levar o homem a pecar contra Deus, cometendo abominações. Porque diz no livro de Deuteronômio: a abominação é ao Senhor. Aquele que puser dentro da sua casa uma estátua é maldição. Deus é espírito. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 18: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele aniquilou-se a si mesmo, e a si mesmo não fez de nenhuma reputação. Ele se fez servo dos homens, semelhante aos homens. Em tudo foi tentado, sem cometer pecado. Ele teve as mesmas participações, porque ele era o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz, e assim Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A idolatria para o mundo, a idolatria não é apenas o homem se prostrar diante de uma estátua. O profeta Ezequiel diz que no coração o homem suscita ídolos. Qual é o teu ídolo? É aquele pinguço do futebol? É aquele drogado do pagode? Qual é o teu ídolo? É o teu dinheiro? É o teu trabalho? Porque esta geração que não tem conhecimento das Escrituras e erram porque não examina, assim tem se levado pelos ventos de doutrinas de uma parte a outra, tem sido convencidos porque diz tem fé, acredita em Deus, ele tem esperança. Mas em quê? Porque toda devoção que o homem faz, que se não for voltado à palavra e ao Jesus Cristo da palavra, é vã, é fingida, é enganosa, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, e a fé não é de todos.
A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, as pessoas, por não examinar a palavra de Deus, acreditam que a igreja, que frequentar templos religiosos, que ir à missa todo santo domingo, que fazer parte de algum rito, de alguma religião, ele vai se safar da ira vindoura e do juízo de Deus. E estes homens preocupados com a queda do lucro, é igual hoje, quando você entra lá em Aparecida para pregar o evangelho, eles fazem te escorraçar de lá. Muita igreja evangélica tem convênio com a igreja católica e não prega a verdade, não tem coragem de denunciar as obras infrutuosas das trevas, não tem coragem de denunciar o pecado da idolatria, não tem coragem, porque está com o rabo preso. Mas Jesus Cristo disse aos seus servos: ser-me-eis testemunhas. Na mesma hora, pelo Espírito Santo, lhes será dito o que convém dizer. E não premeditais em vós mesmos o que havereis de falar, porque quem falará é o Espírito Santo. Todos os profetas, foi eles levantados pelo Senhor, eles foram e entregaram a mensagem de Deus. Nenhuma escritura é de particular interpretação. A escritura não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E assim, eles queriam fazer alguma coisa para tentar parar o apóstolo Paulo, porque descobriram que Paulo estava convencendo a muitos, dizendo que não são deuses, porque não é mesmo? Essa estátua é fabricação da imaginação do homem. João Paulo II, ele que oficializou essa idolatria aqui no Brasil, e assim tornou oficial o Dia Nacional, padroeira do Brasil, feriado, aonde o Brasil para prestar homenagem, falando que a mãe de Deus é a nossa mãe. A mãe dos católicos é Maria, é Aparecida, mas a dos crentes é a Nova Jerusalém, como descreve Paulo na carta de Gálatas. A Jerusalém que é de cima é mãe de todos nós. No livro de Hebreus está escrito: sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, não tendo princípio de vida e nem fim de anos. Porque Jesus é Deus, Ele foi encarnado, Ele foi gerado no ventre de Maria, para cumprimento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que o Cristo devia vir ao mundo, para Salvador do mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus, a vida eterna é Jesus Cristo. Nenhum santo, nenhuma santa pode rogar por você, nem agora, nem na hora da morte. Não é preciso pagar promessa, não é preciso ser devoto a nenhum santo, confiar em estátua, porque diz a palavra de Deus no livro de Jeremias que ela não tem poder de fazer bem e nem fazer mal. Portanto, não tenhais receio dela. Quando passa em frente a uma igreja católica, a pessoa tira o chapéu, prostra os joelhos no chão e faz sinal da cruz
em reverência àquele monumento, em reverência àquela estátua. Mas Jesus disse que o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. O comércio religioso, a mentira cada vez mais estava acabando. E eles preocupados, Demétrio formou um conselho, dizendo àqueles homens: este Paulo está conseguindo convencer muita gente. Este pregador aí está dizendo que essa estátua não é Deus. Não era Paulo que convencia as pessoas, é o Espírito Santo que sobre Paulo habitava, é que convencia. Jesus disse que o Espírito Santo viria ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo, convencer que o homem está equivocado, enganado, porque a religião engana ele, as estátuas enganam ele, os ídolos enganam ele. Quando alguém que é devoto a algum santo alcança ao milagre, seja da cura, seja financeiro, seja uma bênção material, ou seja qualquer coisa, ele coloca exposto lá na casa dele uma grande homenagem. Agradeça a Santo Expedito, agradeço a senhora não sei de quem, agradece a não sei quem, e assim dá louvor e dá glória aquele objeto que é uma grande mentira, porque por detrás das estátuas de escultura está o diabo, e o diabo não veio divertir ninguém, ele veio com o propósito de enganar, porque ele mente, a função dele é mentir, o poder dele está na mentira, e ele consegue seduzir a muitos, porque a estátua nunca vai pregar para você que você está no mau caminho. A estátua nunca vai pregar para você largar o pecado, você parar de beber, parar de se prostituir, deixar a vã maneira de viver. Mas Jesus, como diz em Lucas capítulo 5, versículo 32, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus abria a boca e pregava a verdade. Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Jesus afirmou pela lei de Moisés que Deus é o único verdadeiro Deus. Jesus falou para os saduceus que o nosso Deus é o Deus de vivos, não Deus de morto. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz no profeta Isaías que se você colocar a estátua no lugar, nunca mais ela sai, a menos que você queira tirar de lá, porque senão, do mesmo jeito que você deixou, ela ficará, porque ela tem perna, mas não anda, ela tem mão, mas não consegue pegar em nada, ela tem boca, mas não fala nada, tem olhos, mas não vê, ela tem garganta, mas nenhum som sai dela. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras falam de Jesus, e as religiões querem confundir você, dizendo que são deuses, dizendo que é a mãe de Deus, dizendo que é a mãe de todo mundo. Aparecida, a padroeira do Brasil, nunca foi, nunca será, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que mesmo depois de serem atingidos pelas pragas que Deus enviará nesta terra, os homens
não deixarão de adorar os seus ídolos, não deixarão de furtar, de cometer homicídio, não deixarão de cometer feitiçaria, não deixarão de adorar os seus demônios, os seus ídolos, ídolos de prata, de bronze e de ouro. Não quer largar a idolatria, porque querem viver na bandidagem, querem viver na bebedice, querem viver na desobediência, na rebeldia. Mas como está escrito aqui em Atos capítulo 17, que Deus tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos que não suportarão a sã doutrina, tendo coceira os ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Vai acreditar na mentira. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, porque a ele quereis satisfazer o desejo. Ele é homicida e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. É o diabo que está te enganando. Mas diz o apóstolo João, na carta que escreveu, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas Jesus Cristo veio com graça e com verdade. A Bíblia diz que nele habitava toda a plenitude do Pai. Jesus Cristo, que tinha total autoridade para falar o que falou, porque ele conhecia o que estava no coração do homem. E a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo não é crucifixo, que o homem paga por ele. O Jesus da Igreja Católica não é o Jesus da Bíblia. Aquele Jesus é comércio, que inventou para dar lucro àquela igreja. Babilônia, a maior mentira do Brasil. E o povo acreditando. Nossa Senhora. Senhora, a Bíblia diz que há um só Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o campeão dos campeões. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Ele é tudo em todos. Jesus Cristo. E quando Paulo pregava a mensagem do Evangelho, aqueles homens motinaram contra a vida de Paulo. Eles queriam fazer mal a Paulo. Formaram uma assembleia para ver o que faria. Mas quando descobriram que Paulo não estava blasfemando, que Paulo apenas dizia a verdade, não tinham o que contestar, então eles ficaram preocupados, porque estava formando uma sedição, com medo de eles serem acusados, com medo do feitiço voltar contra eles.
Ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia diz aqui neste mesmo livro, neste mesmo capítulo, que assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia, porque a verdade sempre prevalece contra a mentira. A Bíblia diz que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que sobre a terra enviará fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor Deus. A pessoa acredita na estátua, mas não acredita na verdade da Bíblia. Ela faz missa, faz reza, ela paga campanha, ela faz esforço, ela paga promessa, ela viaja para todos os lados, acreditando na mentira. Mas Jesus disse que quem vos ouve a vós, a mim também me ouve, e aquele que ouve a mim, ouve o Pai que me enviou. Paulo diz na carta de Tessalonicenses que o homem rejeita esta santificação de Deus, ele rejeita a Deus. Aquele que rejeita a verdade, rejeita a Deus. Jesus disse que maior juízo haverá para esta geração, e os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenará esta geração, porque Jesus é maior do que Jonas, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que os anjos. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é supremo, ele é o grande eu sou, e os homens rejeitam ele. Troca Jesus porque não quer aceitar a sua mensagem, porque quer adorar jogador, quer adorar funkeiro, quer adorar Aparecida, quer adorar estátua, quer adorar crucifixo, quer adorar os seus ídolos, feitos de prata, de ouro e de bronze, ídolos mudos, que a Bíblia diz que serão destruídos pela ira de Deus, porque o Senhor se acenderá com ira e com furor. Dagom, ele se curvou diante da presença de Deus. Ninguém fica em pé diante da presença do Rei dos Reis. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão, inclusive os da estátua, porque assim como Dagom, mostrando assim Deus o seu grande poder e a sua grande força, a sua grande supremacia. Quem é que pode resistir à sua vontade? Esse trabalho que você faz é ótimo. Eu queria saber se vier, eu trago pedaço, se pega, passa por tal. Vocês não aceitam, também não aceitando. Bem, deixa eu caminhar para te pegar aqui. Posso só falar o seu telefone? Eu estou trabalhando em duas empresas. Tá bom. O seu nome qual é que é? Giovanni. O celular é... 43770894. Era fácil. E assim, esta mentira ganha força. Cada ano se comemora a aparição da Aparecida, que segundo os pescadores encontraram aquela imagem no rio. E esta imagem, que eles dizem ser a imagem dos milagres, a padroeira do Brasil, que está amaldiçoando o Brasil inteiro, porque a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás, não se curvarás diante de imagem alguma, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Jesus está voltando, e quando Ele vier, a Bíblia diz que Ele não vai encontrar fé na terra. A fé que você tem nessa estátua vai desfanecer, vai passar como a pragana. Mas se você colocar a sua fé e esperança na palavra de Deus, Jesus disse em João que ainda que você morrer, Ele há de ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. E se você que vive e crê em mim, você nunca vai morrer.
Porque viver é Cristo, morrer é lucro. A morte para o crente não é o fim. A preocupação do crente não é morrer. Mas você vê como os ímpios estão com medo. Com medo da bala perdida, com medo de traficante, com medo de vírus, com medo de doença, com medo de morrer de fome. O medo assombra esta geração. Tem medo de qualquer coisa. Só não tem medo de tocar na palavra de Deus, xingar a Deus, blasfemar de Deus. Porque quando passa na macumba, passa léguas de distância, com medo daquele objeto. Quando passa em frente a um macumbeiro, ele vira o rosto para o outro lado, para não querer olhar no olho do macumbeiro, porque teme o poder das trevas. Mas quando passa diante da palavra de Deus, da pregação do evangelho, alguns escarnecem, zombam e xingam. Estão pensando que Deus não vai fazer nada. A Bíblia diz: minha é a ira, eu retribuirei, diz o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo. A sua mensagem, ela não vai mudar. Pode os gays gostar ou não, pode a religião gostar ou não, mas esta mensagem será anunciada em todo o mundo e em todos os lugares, a todas as nações, até que chegue o fim. Fuja da idolatria, é o conselho da Bíblia, porque os idólatras não entram no céu. E a Bíblia diz: não vos façais idólatras, porque assim como é o ídolo, é aquele que adora e aquele que fabrica, se torna semelhante. Ele enxerga só aquilo que é bom à sua vista. Ele só quer falar das coisas que ele gosta. Mas quando o assunto é a verdade, passa longe. Tem medo de encarar a realidade da Bíblia. Mas a Bíblia diz: arrependei-vos para que sejais batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependa-se dos seus pecados e assim se converta ao Senhor Jesus, porque Ele vem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e grande autoridade. Muitos serão pegos de surpresa. Jesus anunciou que quando viesse, não encontraria fé na terra, mas vivam a vida de acordo com a palavra de Deus. E mesmo que não dê certo para você em algumas áreas da sua vida, dê graças a Deus, porque a vontade de Deus é que prevalece sobre a sua vontade. E a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente. A Bíblia diz que as aflições deste século presente não se pode comparar com a glória que há de revelar em nós. Amém? Tá vindo o dilúvio aí. Entra na arca enquanto é tempo, porque senão, se você ficar de fora, você vai morrer. Tá chovendo. Misericórdia. Sacode, Jesus.
Deixa eu colocar ali. Pera aí. Ai, ai. Molhei todo. Olha o dilúvio tá caindo lá fora. Amém. Glória a Deus. Consegui pregar ali. Eu ia pregar lá na frente, lá na estação das belezas, mas o bocal da energia tava. Tinha que tirar de lá. Deixa eu prender aqui. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Glória a Deus. O Senhor tava trovejando, tava lembrando lá daquela passagem que quando o povo quis ouvir a voz do Senhor no meio dos trovões, e eles ficaram temendo de morrer. Meu marido é Paz, o Léo, glória a Deus. Jefferson, minha esposa Gabriele, minha filha Johanna, meu filho Felipe Luca, Deus abençoe. Irmã Josi, da Paz de Jesus. Antônio. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Choveu forte. Limpar aqui que você não enxerga nada. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmão Valdirene, Pastor Jesus, boa noite. Não dá pra ver nada lá fora. Embaçado aqui dentro. Eita. A chuva veio mesmo pra varrer o pecado dessa cidade. Deus tem misericórdia desse povo. Pode não parar, tá lá na chuva lá. Você vê como os ímpios, eles não se importam. Pode cair o temporal que for, cair raio, pode cair casa, que eles estão lá bebendo, farriando e curtindo a vida deles, né? E não se importando com sinais. Você vê que diante dos acontecimentos que tá lá em Israel, o povo tá aí, curtindo a vida, buscando futebol, se alegrando, é praia, é diversão. E graças a Deus o Senhor está nos mostrando que realmente o Senhor ele está voltando e a gente deve ficar percebidos. Enquanto eles estão aí, como Jesus falou, o mundo se alegrará e vós se entristecerá. Então, o Senhor Jesus falou.
forte aqui. A chuva veio hoje cedo, choveu, parou. Aí depois voltou de novo, aí ela tá indo e voltando. Aí acho que esse final de semana vai ser de chuva. Segundo a meteorologia humana, segundo os homens. Amém, irmão Léo? Obrigado pelas suas orações. Saiba que o Senhor tem respondido e assim o Senhor tem nos concedido no abrir da boca a manifestação dessa verdade. E glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso aí. Vou finalizar aqui que eu vou ir pra casa. Eu não consigo enxergar nada aqui. Aqui para partir. Amém, irmãos? Fica na paz, Deus abençoe, boa noite. Deus abençoe sua vida, irmão Léo, irmã Maria da Paz, os irmãos que estão aí, irmã Nete Santos, irmã Marilene, irmão Wando, irmão Renan, irmão Jean, irmão Carlos, irmão Antônio, irmão Fio, irmão Josilda, a esposa do irmão Antônio, Deus abençoe, irmão Jefferson, a irmã Valdirene, irmão Domingos, os irmãos que estão aí, Deus abençoe. Vocês que estão aí também, que se inscreveram, Deus abençoe também, irmãos. Só de vocês estar intercedendo por mim, isso é mais importante. Então, eu peço aos irmãos que sempre continuem orando por mim, esse indigno servo de Deus que sou, e que Deus venha sempre me conceder graça para poder pregar sua palavra. A gente está nos últimos tempos e quem é limpo, limpe-se mais. A gente deve se esforçar em buscar o Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de qualquer situação. A gente nunca pode se desanimar. Sempre saber que o Senhor ele é misericordioso, Ele permite certas situações acontecer nas nossas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nada é em vão, tudo é um propósito de Deus. Tudo é o Senhor no controle, então eu glorifico a Deus por tudo que a gente passa. A gente vê como o ódio dos muçulmanos é grande contra os judeus. E eles não perdoam, não tem misericórdia. Quando eles pegam, eles matam, eles torturam. Assim também sucede aos cristãos que estão lá. Quando eles descobrem que é cristão, eles matam também, sem piedade, sem misericórdia. Então eles são terroristas, são um grupo sanguinário que se levanta contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus está nas mãos do Senhor. Tudo que fizeram contra cada um deles, um dia eles vão prestar conta diante do sangue inocente que eles já derramaram. Este povo, desde do sangue de Abel justo, então Deus requererá o sangue dos inocentes que a terra que na verdade se derramou sobre a terra. Amém? É isso aí, irmãos. Fica na paz, boa noite. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Partir. Vamos ver. Vamos andar pela cidade de São Paulo. Deixa eu limpar aqui para ver se encontra muita gente nessas ruas aí. Oh, glória a Deus Jesus. Pois, ao percurso que eu faço, irmãos. Aproveitar para mostrar aos irmãos. Aqui, acho que dá uns 4 km, não sei, 4 km do lado de casa aqui.
Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não viu. Fazer missão. Passei, quando eu tava vindo, eu passei em frente a uma igreja ali, Assembleia de Deus. Aí tava lá, fazendo festinha pras crianças. Aí tinha outra igreja que o pessoal tava cantando ou pregando, não sei. Aí eu fiquei pensando, vai pra rua, né, pra dar uns gritos lá contra a idolatria. Mas são poucos que têm coragem de abrir a boca que o Senhor manda aí, que realmente tem esse amor pela obra. Olha quanto bar, o pessoal aqui no Pará, São Paulo. Você andar nas ruas aqui, irmão, você encontra sempre um grupinho aí junto, bebendo, jogando conversa fiada fora. Sempre tem um grupinho aí falando de alguma coisa. E a chance de pregar evangelho é muito, muito grande. Então a gente deve aproveitar. Aí, ó, aqui é uma igreja, Deus é amor. Aqui é a minha direita. Hoje está fechada. Acho que choveu, o pessoal não quis vir para a igreja não. Não sei se está cedo também, à tarde. Aí, ó. Vou ficar sentado no meio da rua. Esse é o trajeto que eu faço para ir lá para o Parque Arariba para pregar a palavra. Aí o Senhor sempre tá me direcionando a ir ali, porque eu acredito também tem lá a extensão, aí fica melhor também para a gente fazer uso. A chuva aumentou de novo. Irmãos, alguns irmãos devem conhecer esse lugar aqui. Aqui é a zona sul de São Paulo. Aqui é para sentido ir no World do IP. Alguns irmãos que estão aí conhecem, sabem mais ou menos onde eu estou passando. Eita, pode passar. O carro Raiz Jeová tá indo aqui pegando fogo. Lá na rua onde eu moro, lá, irmão, lá, isso aí. Lá o barulho é todo dia. Outro dia eu tava vindo a pregação, aí eu cheguei e estava lá. Aí eu fiquei pensando, misericórdia. Caísse uma chuva agora, esse povo ia fugir para as casas deles, eles iam correr. Aí eu cheguei já para entrar no beco lá onde eu moro. Aí começou a dar um pingo na minha cabeça. Aí eu olhei pro céu, vi uns relâmpagos, eu falei, glória a Deus, vai vir chuva. Aí foi o tempo de eu chegar em casa, veio uma chuva forte. Aí eu imaginei, deve ter tudo corrido. Tá tudo na rua lá, fazendo barulho, bebendo cerveja e ouvindo funk, aqueles porcaria que eles sempre gostam de ouvir. Aí eu dei glória a Deus, porque o Senhor ouviu o meu pensamento. E essa uma chuva forte, eles iam correr para as casas deles. São Paulo é um campo muito bom para pregar evangelho. Qualquer praça que você for, você encontra bastante gente. Qualquer lugar que você vai aqui, você encontra gente para evangelizar. É claro que alguns não gostam, outros aceitam, outros não. Mas é para cumprimento da palavra. Ali também é uma outra, tem uma Deus e amor ali também. Não sei se dá para ver. Ah, o final tá muito embaçado, aí onde é que tá aquelas motos? Opa! Acho que tá dentro do outro lá, não sei. Tá fechado. Então, acho que na chuva o povo tá correndo da chuva,
Estamos chegando, irmãos. Vamos devagarzinho aqui, porque está aumentando. Bem-aventurado que confia, Jesus convida pra com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa. Até Jesus. Aqui também nessa rua aqui, mas tem umas 2 igrejas aqui. A chuva veio forte. Pensei que ia ser passageira, mas não. Cadê os missionários? Os missionários da Assembleia de Deus já estão dormindo nessa hora. Chuva, tá lá jogando videogame. Chuva apertou agora. Vamos virar ali à direita. A chuva, irmã Maria da Paz. É nada, não é muito longe não. É só um pouquinho só. Entendeu? Amém, varão. Pastor Jesus, Pastor Carlos, lá de Minas Gerais, Serrânia, Irmã Rosângela. Ah, tá. Depois das 7, vamos continuar a viagem. Vamos continuar na missão. Onde Jesus nos levaria para a Serrinha de Minas Gerais, para os estados aí, para nós pregar o evangelho. Encontrar com os irmãos para nós tocar trombeta. Enquanto não chega esse dia, então vamos aproveitar de o Senhor nos dá graça para pregar aqui. Serrinha, Minas Gerais. Eu sou daí de Itaubi, não sei se o irmão conhece. Vou lá de Vitória da Conquista, norte de Minas. Fala para Jesus mandar chuva para ir. Olha, olha o dilúvio. O dilúvio veio e consumiu a todos, pegou muita gente de surpresa. E Noé entrou na arca, ele e a família. Vai virar mais esquerda aqui e já nós chegamos em casa. Amém, irmão? Obrigado pelas palavras, né? Pela misericórdia de Deus. A gente recebeu esse chamado do Senhor. Eu preciso urgentemente me esforçar mais na obra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de poder pregar a palavra do Senhor, porque a gente vê como os tempos estão passando depressa, né? E você for deixando para depois, você nunca vai encontrar tempo para fazer a obra de Deus. Então você tem que sempre, como o Paulo diz, né, dentro de tempo e fora de tempo, sempre buscar a ocasião de poder anunciar a palavra. Teve uma vez eu estava na fila da lotérica para pagar uma conta. Aí quando chegou minha vez, aí a moça perguntou para mim se eu ia fazer uma fezinha lá na Mega Sena. Eu falei assim, falei pra ela, olha, eu não liguei nem a seta. Falei pra ela, esse Deus aí, todo mundo lá atrás dele, só fazer até fila. Mas o Deus da Bíblia, são poucos que querem buscar ele. E essa fé aí é uma fé falsa. Essa fé vai levar muita gente à ruína e à perdição. Aí ela ficou assim me olhando com o olho esbugalhado. Aí o irmão Luiz na época tava comigo lá. Aí ele deu glória a Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade para poder pregar. A gente deve ficar sempre ligados no Senhor, de poder
Ficar ligado nas oportunidades que o Senhor nos dá. Agora que já tá na rua aqui de casa, irmão. Aí, chegamos aqui no começo, aí você vê. Vai ver quantos bar que tem. Acho que a igreja tem umas 50 também. É brincadeira. Tem uma igreja bem aqui na frente. Essa igreja aqui, ela tá bem à minha esquerda aqui, ó. Perto desse carro branco aí. Quando tem culto aí, lota de gente. Fica gente até no meio da rua. O pessoal gosta de revelação, né? Gosta de fazer campanha, esses negócios aí. Atrai muita gente. Muitos pregadores de fora vêm pra dar o seu show. Muitos cantores. Aí aqui também tem outra igrejinha. Aí mais adiante tem aqui nesse lugar aqui, nesse bairro tem bastante igreja. Aí ó, um bar aberto. É um em cima do outro também. Aí, quer ver? Já tem hotel. Mas tem bar. Aí quando eu coloco a caixinha ali, ó. Quando eu me mudei pra cá, mas eu passei essa rua aqui tudo aqui com a caixinha na mão pregando. O pessoal olhou assim pra mim, mas o que esse crente doido tá fazendo? Eu tô tocando a trombeta. Aí eu passei umas 2 vezes, eu fui lá até lá em cima, andei essa rua toda aí, lá do começo dela até lá em cima lá, vocês vão ver, com a caixinha na mão e pregando. Aí eles ficaram olhando assim, mas tentando entender o que tá acontecendo. Aí passou alguns crentes também, ficou assim olhando, não falou nada. Quando chove bastante aqui alaga. Ali na frente é o ponto de pregação. É o ponto de pregação de Jesus. Dá graça para quando a gente vem pregar. Já faz tempo que o Senhor não me deixa vir aqui, ó. Fica aí pregando. O pessoal que até tá acostumado. Quando me vê vindo aí com a caixa, já fala que vai ser longo, chicote no lombo. Chegamos aqui na rua do Pancadão. Bastante comércio aqui. Aí eu subi essa rua aqui toda, pregando evangelho, e o povo tudo olhando pra mim. E eu, na loucura do evangelho que nos submete a isso, né? Por amor de Jesus. Ver se a vaga tá aqui, tá não. Tem que ir parar lá em cima lá. Difícil encontrar vaga aqui pra deixar o carro. Acho que aqui tem. Vou parar aqui. Agora pra enxergar aqui, deixa eu ver. Chegamos, irmãos. Embaça tudo, aí não chega nada. Bater lá atrás, aí o carro para. Opa. Deixar aqui. Amém, irmãos? Chegamos. Deixar essas coisas aqui no carro, que tá tudo molhado mesmo. Tá bem que aqui dá uma estiada. Viu aí? Um pouquinho longe, mas de cá vai rápido. Irmão Jackson, boa noite, já passou Jesus. Irmão Noel. Irmão, o Senhor sempre nos prova. Assim Deus fez com o povo de Israel. Deus provou eles para ver aonde estava o coração deles, se era no Senhor ou se era nos deuses estranhos. Então, o Senhor lhe prova a nossa fé para ver aonde está, se é no Senhor, se é na nossa vida terrena. Isso aí, irmãos. Glória a Deus. Pastor Jesus, irmã Daiane, boa noite. Aí, ó. Não sei se os irmãos estão ouvindo o pancadão. Abaixo ali, mas deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí tem pés de gente, né? Ali pra trás também, bastante gente quando eles estão fazendo as festas deles aí. Aí eu subi tudo isso aí. A pé com a caixinha na mão, pregando. O pessoal me olhar. Foi benção. Qualquer dia desse eu vou fazer de novo aí.
Vou ver se eu consigo filmar que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Você com a caixa na mão, microfone na mão e o celular, pegar um jeito pra pendurar ele. Aí se der, será até bom para os irmãos verem como é que o povo reage. Mas é isso aí. É isso aí, irmãos. Fica na paz, boa noite. Os irmãos me suportaram até agora. É só mesmo o Senhor para poder dar graça para os irmãos tá aí com a gente. Fica na paz, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje foi um dia bom para a gente pregar o Evangelho. E o Senhor mandou aquela chuva para mostrar que realmente o Senhor é quem opera, é o Senhor quem faz, é o Senhor que manda, desmanda, comanda, demanda, o Senhor faz tudo. Para a glória e honra do seu nome. Amém, irmãos? Boa noite, fica na paz. Bom descanso aos irmãos. Não sei que horas é agora, deixa eu ver aqui. Tava pensando em fazer um culto lá daqui a pouco, mas vou ver lá, buscar no Senhor. Bem, irmãos, fica na paz. Boa noite, irmãos.